Oi, gente! Duda Caruncha aqui, voltando para esse canal, renascendo esse canal que já tava um tempinho aí parado, né? Já faz um tempinho que eu não aparecia aqui fazendo vídeo para vocês, mas eu tava muito ativa lá na minha conta do Instagram, então se você não me acompanha, vai lá me acompanhar, @Duda Caruncho. Tava presente lá nos stories, no feed, no nosso canal, nos directs, mas fazia um tempo que eu não vinha aqui, que eu não gravava vídeo aqui, então eu resolvi vir aqui hoje desse jeito bem íntimo, sentadinha aqui pra gente conversar no chão da minha sala para contar para vocês como foi um pouco da minha experiência recursando esse Embry no ano passado. Queria compartilhar isso com vocês porque eu sei que talvez aí, começo de ano, muita gente que talvez tenha dado mais uma oportunidade de final agora em fevereiro, ou que não conseguiu em dezembro, ou que vai ter que recursar a matéria, enfim. E eu sei que isso acontece, isso faz parte da faculdade, gente, não se desesperem, isso acontece mesmo, é normal. Isso não significa que você é menos capaz, isso não significa que você é burro, definitivamente, isso não tem nada a ver com a sua capacidade. Mas eu queria compartilhar de um outro ponto de vista, falando para vocês de um ponto de vista mais positivo sobre a recursada, o que você pode extrair de bom de uma recursada, porque os pontos negativos a gente já sabe, né? Que a gente vai perder um ano, que a gente vai se atrasar um pouco, que vai ser cansativo, que você vai ter que rever uma coisa que você já viu, tudo isso você já sabe. E de pensamentos negativos, a nossa cabeça já tá cheia, né? Então eu queria trazer um ponto de vista mais otimista para vocês, contando a minha experiência, o que foi de bom para mim recursar, porque recursar para mim não foi algo pesado, pelo contrário, foi pesado no começo eu me senti mal, me senti triste, mas quando começou o ano eu consegui ver coisas boas, ver um ponto de vista um pouco diferente. Eu queria trazer ele aqui para vocês hoje, para quem sabe animar vocês a extraírem o melhor dessa experiência que, se aconteceu, aconteceu. Então a gente tem que tentar sempre tirar o melhor disso. Como eu disse, eu tive que recursar isto e embrio. Se você me acompanha no Instagram, você sabe, né? Eu falei sobre isso lá nos meus stories no começo do ano passado e compartilhei todas as minhas aulas, os meus processos, as minhas dificuldades, os meus estudos, enfim, tudo isso lá nos stories. Mas eu tive que recursar isto e embrio. Para quem não conhece, quem não me acompanha, quem tá chegando agora, eu sou estudante da UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, eu faço medicina aqui. Isto e embrio é um combo, é uma matéria que é um combo de outras 4. Então, a gente estuda histologia, que é o estudo dos tecidos, embriologia, que é o desenvolvimento humano, desenvolvimento embriológico, biologia celular e genética, que os nomes já dizem o que a gente estuda, né? Então, essas são as matérias e elas têm correlatividade, por isso elas são consideradas um combo. Agora, nesse novo plano de estudos, que logo eu vou trazer um vídeo aqui para vocês também falando sobre isso, a UBA desmembrou essas matérias e tirou biologia celular do primeiro ano. Então, quem ingressa no CBC a partir desse ano, a partir de 2024, vai pegar um novo plano de estudos. Então, se você está vendo do futuro, talvez esse vídeo já não faça mais sentido para você nessa questão de correlatividade, mas acho que a experiência da recursada vai ser válida, então fica aí, fica até o final do vídeo. Então, eu recursei essa matéria por causa de biologia celular. Na cátedra que eu fiz a primeira vez, que foi na cátedra 3, a prova final tinha correlatividade, então você tinha que fazer um número mínimo de pontuação em cada uma dessas matérias, mesmo que todas elas estivessem na mesma prova. E aí eu fiz toda a pontuação mínima que precisava em 3, e em biologia celular eu não consegui, infelizmente, então eu tive que recursar todas as 4 matérias por causa disso. Como eu disse, eu fiz na cátedra 3, que era uma cátedra que eu não tinha gostado muito, por mais que eu tenha feito isto em a primeira vez nessa cátedra, tudo online, por conta da pandemia e tudo mais, é uma experiência diferente, então, claro que pode ter sido que se eu tivesse feito presencialmente, a minha experiência fosse outra e a minha visão sobre a cátedra 3 fosse outra, mas eu particularmente não gostei, porque eu achei que a cátedra dá foco em algumas coisas que não são tão práticas, que não são tão úteis para os próximos anos da faculdade. E às vezes eles fazem algumas perguntas que eu considero meio, tipo, dado de rodapé, sabe? Aquelas coisas que, tipo, você não vai usar. No final das contas, você não vai usar. E aí, eu não gostei muito, não gostei do enfoque da cátedra, não gostei de várias coisas. Então, além de tudo, teve a minha não identificação, que talvez tenha, assim, colaborado para essa recursada. Além disso, eu fui uma das vítimas da anatomia, né? Que todo mundo aí que entra no primeiro ano acaba escutando. Não deixa a anatomia tomar todo o seu tempo, não deixa a anatomia te assustar, porque quando a anatomia te assusta, você esquece isso e embrio. Foi isso que aconteceu comigo. Eu foquei muito em anatomia porque era muita matéria, eu estava assustada com a quantidade de matéria, eu pensava que eu precisava dar meu sangue ali, e eu acabei deixando esse embrio de lado, sendo que
Isso é a matéria que tem correlatividade com o segundo ano da carreira. Então, sem aprovar isso, você não passa para o segundo ano da UBA. E foi isso que aconteceu, né? Eu precisei recursar essa matéria e isso acabou me prendendo ali um pouquinho mais no primeiro ano. E, como eu disse para vocês, eu não tinha me identificado com a cátedra 3, então eu decidi refazer essa matéria na cátedra 1. Sim, foi escolha própria, fui eu que decidi, a faculdade não me tirou lá na cátedra 1. E eu sei que talvez você não esteja entendendo a minha escolha, porque a cátedra 1 é a temida cátedra 1, né? Geralmente ninguém escolhe cursar STEAMBRE na cátedra 1, porque, sei lá, de verdade, depois de ter cursado nessa cátedra, eu não entendo o medo das pessoas. Talvez antigamente ela fosse uma cátedra que cobrasse de uma forma diferente, ou que assustasse as pessoas de algum jeito. Eu sei que eles tinham provas de desarrocho e tudo mais, que é de dissertativa, né? Isso assustava um pouco as pessoas, mas eu acho que, não sei, talvez eu tenha pego um bom ano, talvez eu tenha pego bons professores, uma mudança da cátedra. Para mim, eu não achei tudo isso. Ou pode ter sido, e eu acho que foi, principalmente pela identificação. Então, o primeiro ponto é que se você não foi bem na cátedra que você cursou, acho que uma coisa que você pode procurar é dar uma lida no método de avaliação, na forma de ensino de outras cátedras, né? Porque já que a gente tem essa oportunidade de procurar uma outra coordenação, uma outra forma de didática, uma outra forma de avaliação dentro da faculdade para a mesma matéria, eu acho que isso é válido e você deve procurar e ler com atenção os planos os planos do ano letivo e como aquela cátedra vai desenvolver aquela matéria. E não me tanto pela cabeça dos outros, sabe? Porque, por exemplo, muitas pessoas odeiam a cátedra 1. E eu me dei muito bem lá, eu me dei muito bem com a forma deles de ensinar, com a forma deles de avaliar, porque isso é questão de identificação, gente. Definitivamente. A cátedra 1 ela é uma cátedra com um enfoque mais clínico, então nas minhas provas eu tinha casos clínicos. Então, para biologia aparecia lá um casinho clínico, para genética aparecia um casinho clínico, por exemplo. Fulaninho tem um problema na família, tem tal histórico de tal doença, quais as chances dele ter essa doença, quais as chances da descendência dele ter essa doença. Então, tipo, só o fato de colocar numa situação real já me ajudava muito a entender mais a matéria. E pode ser esse o seu caso também. Ou você pode preferir ser ensinado de uma outra forma, de uma forma um pouco mais teórica, de uma forma que não seja tanto na prática, você prefira se aprofundar mais em alguns assuntos. Então, primeiro de tudo, se você vai ter que recursar, dá uma olhada nas outras cátedras, vê se não tem algo que você se identifica mais, vê se não tem algo que vai te beneficiar mais em algum aspecto. Agora eu queria falar para vocês 3 pontos que eu separei aqui de coisas que você pode ver diferente sendo um recursando de alguma matéria. Então, o que você pode extrair de bom de uma recursada. 2 pontos são gerais e o terceiro deles eu queria falar um pouco mais sobre STEAMBRE, sobre a minha experiência pessoal com essa matéria. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que definitivamente quando você recursa, você consegue ver as coisas com muito mais calma e muito mais foco. Então você vai aprender muito mais a matéria e você vai conseguir reter muito mais dela também. O fato da gente ter mais paciência, de ter mais tempo, porque pensa que você tá só com aquela matéria, você já não tá mais com o outro peso nas costas, e você também tem um foco maior justamente pela quantidade de tempo que você tem disponível para aquilo. Então, definitivamente, você vai conseguir ir mais fundo, ver mais detalhes, o que vai te ajudar muito, o que vai te ajudar a aumentar a sua pontuação em provas de choice, que principalmente provas choice, que são provas que vão mais nos detalhes, são provas que vão mais no fino, né, no pequenininho das matérias. Também pode treinar mais speeds e evoluir e melhorar nessa questão de se apresentar numa prova oral. Então, o fato de você estar recursando uma matéria te ajuda muito na questão de que, com certeza, você vai ver tudo com muito mais calma e você vai ter muito mais foco, porque você só vai ter aquilo para fazer. Então, você vai conseguir se aprofundar muito mais. O que me leva ao outro ponto que eu também separei aqui, que é que você vai conseguir ver as coisas de um ponto de vista diferente. Como eu estava falando, o ponto de vista do recursando é outro. E o fato de você já ter visto aquela matéria, ainda que você não tenha visto ela muito bem, como foi, por exemplo, no meu caso, que eu acabei dando atenção mais para uma outra matéria em detrimento dessa, e por isso eu acabei recursando, o ponto de vista é diferente, porque você, querendo ou não, já passou por aqueles temas, e você já fez provas daqueles temas, ainda que você não tenha dado muito foco para aquilo. Então, você já tem um crivo melhor, você já tem ali você sabe o que é mais importante do que aquela outra coisa. Que na primeira vez que você está fazendo uma matéria, definitivamente você não sabe, né? Tudo é importante, tudo é muito grande, tudo vai ocupar todo o seu tempo. E você não sabe muito para onde ir, não sabe se direcionar. Então, eu acho que quando você está recursando, você poupa muito tempo, você vai direto ao ponto, você aproveita muito mais a matéria. E você, como eu disse, vai direto ao ponto, né? Então, você não perde tempo na hora de, por exemplo,
preparar um oral. Sabe, você não vai ficar fazendo speech, preparando speech de um tema que você sabe que não vai ser tomado, ou não vai ser tomado em um oral, talvez seja mais um tema de choice. Começa a ter essa noção também, sabe? O que é tema choice, o que é tema oral. E, gente, isso é pro resto da faculdade, sabe? Você vai desenvolvendo um senso de espaço na matéria, sabe? Tipo, na faculdade, na forma de avaliação das coisas, que vai te ajudar muito. Porque simplesmente o fato de você ler um tema e saber, isso aqui é mais dado para um choice, é mais para um exame de múltipla escolha. Ou isso aqui não, isso aqui com certeza é um tema que poderia ser tomado no meu oral. Isso vai te treinando e é uma carga, é uma bagagem que você vai levar pro resto da faculdade. Além disso, como eu falei para vocês, o fato de você talvez estar cursando numa cátedra diferente, com professores diferentes, com colegas diferentes, vai mudar o seu ponto de vista. A primeira vez que eu fiz isto em Embrio, eu fiz o cursinho do Ravi, e, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando que um cursinho aqui é melhor do que o outro, que você não deva fazer tal cursinho, mas essa é a minha opinião como aluna e das minhas experiências, lembrando que eu fiz tudo online, o que pode ser muito diferente no presencial. Mas a primeira vez eu fiz cursinho com o Ravi. Se você estuda aqui na Argentina e tá nesse universo de primeiro ano da carreira, com certeza você já ouviu falar. E o Ravi é excelente, ele é um professor muito bom. Mas para mim, para a forma como eu aprendo, eu senti que ele vai muito de 0 a 100, sabe? Ele vai, tipo, muito conteúdo. E às vezes você precisa aprender mais o básico. Às vezes você precisa mais que alguém pegue na sua mão e te explique o geral daquela matéria antes de você conseguir se aprofundar, sabe? E eu sentia que ele dava muitos dados que ele vivia falando. Isso vai ser muito bom para fisiologia, isso vai ser muito bom para os outros anos da faculdade. Só que eu ainda não tinha pego o básico, sabe? Ainda não tinha pego o jeito da matéria, como eu enxergo isso, por exemplo, em embriologia. Se você não entende direito as 3 primeiras semanas, o processo de gastrulação, principalmente, dali pra frente, meu filho, é só ladeira abaixo, sabe? Dali pra frente é só pra trás. Porque tudo depende daquelas 3 primeiras semanas. E eu sentia que ele passava muito rápido, ou que ele ia muito fundo em cada um daqueles temas antes da gente ter absorvido todo a papinha da matéria, sabe? Todo o basiquinho, o beabazinho da matéria. Então, pra mim, não funcionou muito. Essa recursada, mudando de cátedra, eu também mudei de cursinho, e eu fiz cursinho na Guiar. Pra mim foi diferente, foi uma experiência totalmente diferente, porque foi presencial, eu fui para o cursinho presencialmente. O professor também que me deu aula lá foi muito bom. Ele era esse professorzinho do básico, sabe? Ele explicava a origem das palavras, o porquê que aquilo chama daquele jeito, e você começava a associar o nome com a coisa. E isso fez muita diferença para mim em histologia. A professora que me deu aula também de embriologia fez toda a diferença, porque ela também era muito visual, então ela levava coisas para mostrar pra gente como acontecia os processos de plegamento, por exemplo, de gastrulação. Todas as aulas ela revisava tudo, gente. Antes de começar um próximo passo, ela falava, gente, vamos revisar aqui todo o processo? Na primeira semana acontece isso, na segunda semana acontece aquilo, na terceira aquilo. Viu o grandão das 3 primeiras semanas, agora vamos pro desenvolvimento desse aparato. Então isso fez toda a diferença para mim, e eu tinha um ponto de vista diferente, sabe? Eu já tinha uma noção, e aplicando essa noção bem básica, bem nada que eu tinha, nisso e nessa paciência, e no ponto de vista dos meus colegas, porque às vezes eles traziam perguntas que eu ficava, caraca, eu nunca tinha feito essa pergunta, eu nunca tinha me perguntado isso, ou sabendo a forma de avaliação que eu ia ter dentro dos casos clínicos, dentro de toda a parte clínica que a Cátedra 1 me colocou. Isso me deu um outro ponto de vista, e isso mudou muito a forma como eu via e como eu aprendia a matéria. Isso fez toda a diferença. A Paulinha sempre fazia isso. Ela tinha no cantinho assim, primeira, segunda, terceira semana, tá bom, gente, revisamos aqui, agora vamos pra próxima parte. Isso fazia, sempre pegava e daqui a gente parte. Nossa, e o Fernando, gente, qual que é a origem dessa palavra? Isso aqui significa o quê? Isso aqui significa Gênesis, ou seja, é a origem de tal coisa. O que essa célula é? A célula é a célula progenitora. Então, tipo, nossa, isso era muito legal, isso fez toda a diferença pra mim. Agora, o último ponto que eu queria compartilhar com vocês, que é mais específico de isto e embrio. Se você aí que está me assistindo vai recursar especificamente isto e embrio, que assim, modéstia à parte, é a matéria mais importante do primeiro ano, gente. Anatomia a gente não usa para nada. Eu já conversei com várias pessoas mais adiantadas na faculdade, todas elas dizem que você só volta a ver anatomia em cirurgia, que é matéria acho que do 6º ano da faculdade, e você tem que dar, tipo assim, uma revisada. Não que a anatomia não seja importante, pelo amor de Deus, você tem que saber onde vai tirar sangue no braço, você tem que saber onde aplicar uma coisa no bumbum, né? Você tem que saber fazer uma punção lumbar. Isso tudo a gente aprende o básico em anatomia. Então ela é importante sim,
Mas não, nem de longe é a matéria mais importante para as outras matérias. Por exemplo, histologia é muito base para fisiologia, porque você vai conhecer todas as células que em fisiologia você vai se aprofundar. Histologia é muito base para patologia, porque em histologia a gente estuda o tecido saudável, e em patologia a gente estuda o tecido todo lascado. Então, você precisa ter essas bases, você precisa ter. Realmente, todas as matérias do ciclo biomédico são bases para o ciclo clínico. Então, conforme você vai avançando, você vai ter que rever sempre alguma coisinha ou outra dessas matérias. Para biologia, por exemplo, você precisa conhecer a célula, como a membrana funciona, como os receptores funcionam, porque você vai ver receptor em fármaco, você vai ver receptor em físio, você vai ver receptor em um monte de lugar mais aprofundado. Então, se você não tem a base, você vai estar sempre tendo que voltar para o beabá para poder ir para o mais profundo. E você perde muito tempo. Então, essas matérias são as mais importantes do primeiro ano. Cara, se você está assistindo isso a primeira vez, antes de fazer o primeiro ano a primeira vez, pelo amor de Deus, dá atenção para isso, embrio. Não deixa a anatomia te consumir, por favor, porque você vai se arrepender depois. Mas é uma matéria muito importante para os outros anos da faculdade. Então, se você está tendo que recursar, veja isso como uma oportunidade. Eu sei que se você está tendo que recursar agora e você está no começo do ano, você vai olhar eu falando isso e falar, tá, você tá falando isso porque você já passou, você não sabe o que eu tô passando agora, você é louca. Mas veja isso como uma oportunidade de você consolidar essa matéria, de você aprender de verdade, sabe? Vai com todo o gás, vai com toda a sua vontade. Cara, eu vou ter que recursar? Eu vou fazer a melhor recursada da minha vida, eu vou aprender essa matéria de verdade, porque eu vou chegar no segundo ano com os 2 pés na porta e fisiologia que me aguarde, porque eu vou chegar sabendo tudo de todas as células, tá? E aí, vai com tudo, vai com todo o seu gás, vai com todo o seu ânimo, entrega mesmo. Pensa que, cara, se eu recursei, pode ser que realmente eu precise recursar, pode ser que realmente eu tenha coisas para aprender ainda, e eu quero me aprofundar, e eu quero ser um bom profissional, eu quero ser um bom estudante, eu quero ser um bom acadêmico, e para isso eu preciso me dedicar muito. Então, aproveite essa oportunidade, sabe? Porque eu fiz essa recursada numa situação onde meu marido, Vini, estava no segundo ano, então ele tinha passado, e ele estava fazendo fisiologia e eu estava refazendo embrio. E aí, muitas coisas, gente, não era uma nem duas coisas, mas muitas coisas que eu estava estudando, ele falava: Caraca, você tá vendo isso? Eu preciso disso para poder ir um pouco mais além, sabe? Por exemplo, uma coisa besta, tem células parietais que vocês vão ver em isso. Em físio, você vai ver essa célula de novo. Só que um pouco mais aprofundado, entendeu? A síntese do que ela produz, como é a síntese do que ela produz. Você vai ver as células da glândula suprarrenal. E aí você vai ter que ir um pouco mais a fundo. Só que se você não lembra o básico disso, vai custar muito mais para você em físio, sabe? Não é que essa matéria vai te ajudar super, assim, você não vai ter que estudar nada. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é realmente base. E cada vez mais eu vejo que a UB organiza as matérias de uma forma que a matéria do ano anterior é o ombro onde você vai subir para ir mais alto, sabe? Então, realmente você precisa dessas matérias, você precisa dessa base muito consolidada. Então, vai com tudo, se dedica, aproveite a sua recursada, aproveite a faculdade, sabe? Se você está recursando, pode ser que realmente você tenha mais a aprender, pode ser que realmente você pode aprender, talvez não mais sobre a matéria, mas a como ser um aluno melhor, a como se envolver mais na faculdade, a como se envolver mais nos teóricos, nos práticos da faculdade, a participar mais, a se envolver mais, a estar mais nos grupos. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito nessa recursada, porque no meu primeiro ano eu sinto que talvez por ter feito tudo online, né, tudo em casa, eu me isolei muito e eu me envolvi muito pouco com a galera da faculdade, nos grupos e tudo mais. E os grupos salvam, gente, os grupos estão sempre enviando PDFs de choices, de apuntes. Teve um grupo muito bom que eu tive agora para final de embrio, onde o pessoal ficava mandando fotos de choices, fotos de perguntas que eles estavam respondendo, que eles tinham dúvidas, e aí a gente conseguia ajudar. Eu mandei tanta pergunta naquele grupo e tanta gente me respondeu e me tirou dúvidas, sabe? Debatia as respostas, e por que essa tá errada, por que essa tá certa. Então, montem grupos, procurem pessoas para você se envolver, para você montar esse tipo de grupo, para vocês responderem os exercícios sozinhos, para vocês praticarem os orais juntos, praticar apresentar maqueta de embrio, praticar apresentar preparado de isso vai fazer toda a diferença. Então, aproveitem e vejam isso como uma oportunidade de se envolver mais e de conhecer, gente. Eu tenho certeza que você vai passar por essa recursada de uma forma muito mais leve se você não estiver sozinho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês e incentivado vocês de alguma forma. Se deixou você um pouquinho mais
leve, um pouquinho mais tranquilo para enfrentar essa recursada. Eu já tô muito feliz. Me segue no Instagram, que eu tô sempre por lá compartilhando tudo. Agora eu vou estar compartilhando as coisas do segundo ano da faculdade, eu nem acredito. Então segue lá para vocês acompanharem, verem as coisas. Eu tô sempre falando sobre medicina na Argentina, sobre documentação. E tem o meu curso Cambiar também, onde você pode encontrar tudo sobre documentação, sobre sobrevivência nessa cidade, sobre como abrir contas no banco, onde alugar apartamentos, onde fazer garantias, todo o passo a passo de documentação que você vai precisar para fazer a sua inscrição em alguma universidade argentina. A gente está sempre atualizando tudo, a gente tem o nosso suporte via WhatsApp também, então o nosso curso está sempre em atualização e tem muita coisa boa planejada para esse ano aí, que vai surpreender muito vocês e que vai levar vocês assim a um outro nível, que vocês vão chegar aqui super preparados, com o CL de vocês aprovado. Fica aí um spoiler do que a gente vai trazer esse ano. Então é isso, acompanhem lá nas redes sociais para vocês não perderem nenhuma novidade e até o próximo vídeo. Tchau!